Olá! Vamos conversar um pouco hoje sobre como abordar, diagnosticar e iniciar a resolução, o tratamento da DTuif ou da DITUIF. Como é que você chama esse distúrbio do trato urinário inferior felino ou doença do trato urinário inferior felino? Vamos falar um pouco sobre isso agora? Então vem comigo para mais uma expertise veterinária. Bom, então eu convidei você para conversar um pouco mais sobre a DITUIF e eu vou chamar assim, DITUIF, né? Como a gente fala na nossa prática aqui, no nosso hospital veterinário, no nosso dia a dia, no atendimento aos clientes. A DITUIF é então o distúrbio do trato urinário inferior felino. E como que eu posso? As pessoas me perguntam, os meus alunos me perguntavam muito assim, prof, como é que eu resolvo, como é que eu percebo que é uma DITUIF e não é uma outra situação que o meu paciente está passando? Bom, então quando a gente fala em DITUIF, a gente está falando sobre doença do trato urinário inferior felino, e nós podemos colocar aí dentre essas doenças do trato urinário inferior felino, os diagnósticos de cistite, de urulitíase e de distúrbio neurogênico também, de bexiga urológica, tá? Bom, vamos começar descartando a bexiga neurológica ou urológica, distúrbio neurogênico da bexiga. Por quê? Porque, em geral, ele é resultado de uma situação traumática. Então, nós não vamos falar sobre isso hoje, nós vamos ter um momento para falar só sobre esse problema, tá? Mas, em geral, é o resultado de uma situação traumática ou de uma atonia, né, vesical prolongada que afeta aí a inervação dessa região. Então esse vai ser um capítulo à parte, ok? Muito bem. Falando sobre doença do trato urinário inferior felino, como que eu abordo o paciente? Então vamos tentar conversar sobre isso rapidamente para você poder chegar hoje na clínica e se passando por e se por acaso vier a passar por uma situação com um felino apresentando essas condições, você vai saber identificar, vai saber diagnosticar e fazer um direcionamento, ok? Antes que eu me esqueça, depois que terminar esse vídeo, que você assistir até o final, se você gostar, dá um like, ou se você não gostar, dá um dislike e comente, né, do que você gostou, o que te ajudou, ou o que você não gostou, o que faltou, para a gente poder fazer uma melhoria e te apresentar um trabalho cada vez melhor, tá bom? Então vamos lá. Em geral, como é que esse paciente da DITUIF chega? Como que ele é trazido no hospital veterinário, na clínica veterinária? O cliente, ele chega com uma fala dizendo mais ou menos assim, doutora, o meu gatinho fica na caixinha de areia, ele faz muita força para fazer cocô, mas ele não está fazendo cocô. Em geral, o cliente não percebe que ele não está urinando. O cliente acredita que o paciente dele, que o gatinho dele não está conseguindo fazer cocô. Alguns observam, eu não tenho visto urina na caixinha de areia do meu gato, estou preocupada, já faz uns 2 ou 3 dias. Alguns clientes também observam que o gatinho senta e fica uma manchinha de urina naquele lugar onde ele sentou. Ele senta em outro lugar e fica uma manchinha que ele está lambendo demais o pênis, né? Em geral é problema de gatos machos castrados, né, de vida sedentária. Então aqueles gatos de apartamento, aqueles gatos que ficam só em casa, pode acometer qualquer idade, mas é muito mais comum entre gatos a partir de 4 anos de idade, porém já atendi vários gatos com 1 ano, com 1 ano e meio, com 2 anos, apresentando quadro de TUIF. Quando você vai abordar esse paciente, além dos dados de não conseguir fazer xixi, de não perceber xixi na caixinha de areia, ou mesmo de achar que o paciente está tentando fazer cocô e não está conseguindo, o doutor revela que ele está comendo menos, que fica muito tempo escondido, que está lambendo muito a região peniana, né? E que esse gatinho não quer mais brincar e que isso está acontecendo há mais ou menos 2 dias, 1 ou 2 dias. É raro o tutor que demora mais do que 2 dias para perceber que isso está acontecendo, né? Principalmente quando a atonia, quando o problema de não conseguir urinar ele é total, né? Quando tem uma ausência completa do ato de micção, porque isso causa muita dor e ele vai notar, né? O dono de gato normalmente é um tutor bastante atencioso. Então, quando a gente aborda esse paciente na clínica veterinária, esse paciente ele não gosta de ser manipulado, ele tem bastante dor, né, na região abdominal, e a gente palpa a região inguinal, né, vai ali e palpa aquela região
Então, a gente tem aqui o gatinho, né, para mostrar para vocês. Então, eu vou palpar suavemente aqui nessa região aqui, que é o abdômen hipogástrico, e eu vou perceber nessa região até um pouquinho mais inguinal do que o abdômen hipogástrico, eu vou perceber uma estrutura, que vai ser a bexiga, firme, redonda, e que eu passo a mão e já percebo. Se a gente colocar esse gatinho em decúbito dorsal, a gente vai perceber, se ele não for muito gordinho, um abaulamento nesta região aqui, ó. Tá? Vamos usar aqui o meu bonequinho de anatomia, meu presente que eu ganhei do meu irmão, para ilustrar. Então, nessa região a gente percebe um aumento de volume nessa região aqui. Esse paciente, normalmente, ele apresenta muita dor à palpação, muitas vezes dor à palpação renal, ele não tolera bem a palpação renal, ele não quer a palpação, e ele pode ou não ter febre, tá? Mas o que a gente percebe é muito essa situação de dor. Alguns, até mesmo no consultório, meu bonequinho não é flexível, não dá pra fazer a posição, mas eles ficam naquela posição sentadinhos, agachadinhos, como se fosse fazer xixi. Eles têm tanta vontade de urinar, né? Eles estão com a bexiga tão repleta, estão com tanta dor, que mesmo no consultório eles ficam tentando. Qual que é o conselho que eu dou para você diagnosticar isso de forma rápida, eficiente, prática, que lhe permita, então, aliviar a situação do seu paciente? Se possível, faça um ultrassom do trato urinário inferior, tá? Dá para fazer um ultrassom mais completo, pega trato urinário completo, desde rins até a bexiga, mas tenta manipulá-lo para fazer uma ultrassonografia. É bom antes aplicar um analgésico nesse paciente, então um tramadol subcutâneo vai muito bem para já ir promovendo uma analgesia, tá? E leva esse paciente para fazer o ultrassom ou até uma radiografia. Se você dispõe de uma radiografia, que é um aparelho digital, hoje em dia tem se tornado muito comum nos hospitais veterinários, nas clínicas e nos centros de diagnóstico, então ele vai te dar aquela bexiga repleta. A vantagem do ultrassom é que ele vai te dizer a situação dos rins, algumas vezes consegue localizar ureteres também, né? Muitas vezes consegue, e a situação da bexiga, inclusive muitas vezes conseguindo visualizar se tem sedimento, se tem urólito, enfim, o que está acontecendo ali. Quando o paciente, se isso não for possível, aí você tem que abordar o paciente de uma forma diferente. Você vai conversar com o tutor de que isso se deve a uma doença do trato urinário inferior, que pode ser uma inflamação da bexiga, uma inflamação da uretra, que pode ter cálculo, sedimento, algumas vezes tem o que nós chamamos de plugs, né? O que são os plugs? Os plug é o resultado de sedimentos minerais presentes na vesícula urinária, mais a descamação da parede da bexiga, que vai se perdendo para a luz da bexiga e que junto forma um plug, que nada mais é do que uma massinha. E aquilo se encaminha, né, com o fluxo da urina para o trígono vesical, vai se acumulando até o ponto de causar uma obstrução completa, uma obstrução quase completa, o que causa de TUIF. É extremamente dolorido, mais uma vez, vale dizer, tá? Se não for possível encaminhar esse paciente para o ultrassom, porque ele veio de madrugada, enfim, né, por N situações, porque não tem ultrassom disponível naquele momento, só vai ser possível fazer no outro dia. Então, qual que é o nosso protocolo? Vamos lá, como que eu trato o paciente de DTUIF? Rapidinho para você, o paciente de DTUIF, ele precisa ser sedado, porque é uma situação muito dolorosa, ele não vai permitir manipulação. E por que ele precisa ser sedado? Ele precisa ser sedado para que ele permita a manipulação, que vai consistir em, muitas vezes, fazer uma cisto de alívio, uma cistocentese de alívio. É bom que a gente faça a cistocentese também, se tiver ultrassom, fazer um FAST guiada, para a gente não ter problemas de ruptura de bexiga, que é algo do qual você já deve ter conversado com o tutor lá na consulta, tá? Existe um risco pequeno, mas existe, de no momento da punção da bexiga ela romper, e aí eu tenho que entrar imediatamente em cirurgia, né? Para poder consertar essa situação, senão o paciente ele vai fazer toxemia urêmica, ele vai fazer peritonite, ele vai peritonite química e ele vai entrar em óbito, vai fazer encefalopatia urêmica e vai entrar em óbito. Por que pode acontecer a ruptura da bexiga? Porque às vezes a bexiga está tão
distendida, ela está tão tensa, que quando você coloca, sabe quando você tem um balão assim de aniversário super cheio, você encosta qualquer coisinha nele, ele pá, estoura? Então isso pode acontecer. Uma outra coisa que pode, vamos guardar esse gatinho, né? Uma outra coisa que pode também acontecer quando a gente faz a cistocentese é fazer no lugar menos apropriado. Então, quando a gente tem a bexiga, né? Então, fazendo que isso daqui seja a bexiga, o crânio do paciente está para cá, a cauda está para cá. Então, essa aqui é a região caudal da bexiga. O que eu tenho nessa região da bexiga? O trígono vesical. Tem o trígono. Na região do trígono, que é a chegada dos dois ureteres e a saída para a uretra, é a região que tem menos tensão, porque a bexiga ela vai enchendo, ela vai distendendo na sua porção cranial. Então aqui na região cranial, que inclusive tem a involução ali da cicatriz, que é o úraco, tá? Na hora da formação do fetinho, fica aqui aquela cicatriz, né, do ligamento, chamado de úraco. Então, nessa região aqui é muito perigoso, porque fica muito distendida, essa região ela realmente expande. Esta região do trígono, ela expande muito menos. Então eu vou entrar com a agulha na região do trígono, que é a porção mais caudal, tá? Entro com a agulha inclinada, uma agulhinha fina, uma 25x6, 25/7, tá? Vou entrar ali e vou coletar. Quanto eu coleto? Bom, eu indico que você colete pelo menos uns 10 ml e reserve, né? Primeiro, lógico, faz uma antisepsia local. Reserve esses 10 ml para que seja feita a urinálise, tá? Uma urinálise completa. Então, coloca num frasco de bioquímico, coloca também num frasco de EDTA, por quê? Porque pode ter ali sangue e é importante. É melhor você ter frascos a mais para enviar para o laboratório do que a menos. Então, coloca no bioquímico, coloque no EDTA. Se possível, faz um teste de mensuração de glicose já, aquele teste rápido que a gente faz com o glicosímetro, tá? Isso é um dado a mais. E lembrar que essa urina precisa ser imediatamente encaminhada para o laboratório, tá bom? Ela foi coletada de modo antisséptico e isso é muito importante. Depois que você fizer uma cisto de alívio, né, o que você vai fazer? Você vai pegar ou um tomcat ou um catéter, começando pelo amarelinho, que é o menorzinho, depois indo para o azul, se possível um pouco mais. Em geral, os gatinhos toleram, né? O pênis do gato tem uma uretra muito fininha, então vai ser o amarelinho e o azulzinho, o 24 e o 22. E aí, o que acontece? Você vai passar um alido e vai tentar introduzir para desobstruir. É muito importante, antes de tentar ainda fazer a introdução do catéter, perdão, engasguei aqui, vamos voltar. É muito importante, antes ainda de tentar fazer a introdução do catéter, fazer o bloqueio do pudendo. Por quê? Porque isso vai auxiliar. O pudendo estando bloqueado, a gente consegue fazer um alívio na tensão muscular naquela região, na parede da uretra, um relaxamento, e aí é mais fácil tanto de sondar quanto de fazer o esvaziamento. Como é que se faz o bloqueio do pudendo? Então espera um pouquinho que eu vou pegar de novo o nosso modelo. Vamos ver se vai dar para entender aqui. Só um segundo. Prontinho, já voltei. Então, aqui na região perineal do nosso paciente, né, ele já vai estar sedado, tá? Vai estar em decúbito dorsal, na mesa, você já fez uma cisto de alívio quando está muito repleta a bexiga. Você vai vir aqui na região do pudendo, que é do lado do ânus do paciente, vai localizar o ânus. Lateral ao ânus, você vai pegar uma lidocaína, tá? 0,1 ml é suficiente. Vai introduzir a sua agulha em sentido como se fosse fazer um X, tá? Então, você vai introduzir a sua agulha em sentido oblíquo, aqui lateral ao ânus, e vai depositar ali 0,1 ml de lido. Aí você entra do lado oposto, também em sentido oblíquo, né? Mais ou menos num ângulo de 45 graus, como se fosse traçar um X, indo para a perna oposta, ao lado onde você está entrando, e vai depositar 0,1 ml de lido. Isso bloqueia o nervo pudendo. E bloqueando o pudendo, as chances de desobstrução são muito maiores, extremamente maiores. Muito bem,
Feita a cisto, coletada a urina, bloqueado por dentro, a gente entra com um catéter, começando do menorzinho para o maior. Você pode também entrar com tomcat, né? Se preferir tomcat, cuidado, porque ela pode causar lesão na parede da bexiga em função de ter a guia ali no meio, aquele mandril flexível do tomcat, né? E você vai introduzir isso na bexiga. Muitas vezes é necessário, na boa parte das vezes, fazer uma hidropulsão retrógrada. O que é isso? Nada mais é do que você pegar um pouco de solução fisiológica ou de Ringer lactato, colocar numa seringa e, à medida que você vai introduzindo o catéter, você vai pondo, empurrando com força, tá? Solução para dentro da bexiga do gatinho. É bom lembrar uma coisa, com força sim, se você está introduzindo e está fluindo, o fluido está entrando na bexiga, daí não precisa de força, tá? A força é para quê? Para deslocar algum plug ou algum sedimento que esteja na uretra. Lembrando que foi feito cisto de alívio. Cuidado com tentar fazer hidropulsão retrógrada em pacientes com a bexiga hiperrepleta, porque você vai ter duas dificuldades. Primeiro, que quanto mais repleto, mais pressão eu tenho sobre a parede da uretra e mais difícil é de conseguir a introdução da sonda ou a introdução do tomcat, né? E outra dificuldade é que já está repleto. Se eu coloco mais fluido lá dentro, eu corro o risco de causar a ruptura da bexiga a partir desse fluido, ok? Então, aí que entrou a minha cistocentese lá de alívio antes e que me permitiu. Teve sucesso na passagem do catéter, conseguiu introduzir um pouquinho de líquido, pega a sonda mais fininha que você tiver, geralmente a sonda número 4 ou a sonda número 6, e introduz, né? É bom sempre lubrificar a sonda em toda a sua extensão com um pouco de lidocaína gel e introduz nessa uretra, vai colocar dentro da bexiga, né, da vesícula urinária, e você vai fixar essa sonda. Onde que você vai fixar? No prepúcio, não no pênis, né? Tem que tomar esse cuidado. Então a gente fixa no prepúcio com sutura de sapatinho de princesa, de bailarina, né? E aí a gente faz bem caprichadinha aquela sutura e coloca um sistema fechado para coleta de urina. É importante porque daí você consegue também mensurar quanta urina aquele paciente está produzindo e a qualidade dessa urina, a cor dessa urina, né? Dá para analisar essa urina se o sistema for totalmente estéril. Como que eu faço um sistema fechado? Simples. Você esvazia um frasco de solução fisiológica de 500 ml, tá? Um equipo. Quando você for esvaziar, você esvazia por completo, né? É simples, introduz uma agulha 4012, 4016, aperta o frasco, esvazia e vai enrolando ele, deixa ele bem enroladinho. Aí coloca o equipo e a extremidade oposta do equipo você coloca ali na sonda. Muito bem. Aquilo vai criar um vácuo e vai auxiliar na descida da urina para esse coletor que você criou aí com a bolsa de soro, né? Tudo de forma limpa, de forma mais antisséptica possível, de forma estéril, né? Porque a gente não quer promover um problema maior. Quanto tempo a sonda pode ficar no paciente? Até 3 dias. Detalhe, gatos lambem muita região, então se a gente deixar a sonda e o paciente fica sem colar, é muito provável que ele vá roer essa sonda e aí nós vamos ter um problema grande, porque muitos gatos, já aconteceu acidentes, já vi relato de acidentes de gato que rói a sonda exatamente no limite do orifício uretral externo, e aí você ficou com a sonda lá dentro e vai ter que fazer uma cistotomia para poder resolver o problema e remover aquela sonda de lá. Então coloca sempre colar elisabetano. Muito bem, você sondou seu gatinho, você já teve uma parte do problema resolvido. Antes ainda de colocar o sistema coletor, é importante lavar essa bexiga. Como que a gente lava essa bexiga? A gente coleta toda a urina possível de coletar lá de dentro e a gente introduz ou solução fisiológica, estéril ou Ringer lactato. Em geral, eu costumo colocar de 50 a 80 ml, dependendo do tamanho do paciente. Então, gatos maiores, com 5, 6, 7 quilos, 80 ml, gatos menores, 40, 50 ml. Introduz e retira esse líquido pelo menos umas 4 vezes, tá? E é importante repetir essa operação.
tá? Repete essa operação pelo menos 2 a 3 vezes ao dia. Medicamento, Michele, o que eu faço de medicação para esse paciente? Bom, se dói, eu entro com analgésico, então a gente entra com tramadol para esse paciente, com dipirona. Se os exames, o perfil bioquímico der tudo normal, eu posso também usar um anti-inflamatório não esteroidal, né? Para gato eu recomendo o meloxicam, mas você tem que avaliar sempre muito bem como que está a situação, como que está a situação renal, né? Se ele tiver uma ira em andamento, a gente tem que cuidar, tem que estudar melhor a questão do uso do anti-inflamatório, tudo bem? E sempre, sempre, sempre eu vou entrar com antibiótico terapia, né? As DTuifs, elas estão associadas, em sua grande maioria, a pacientes que têm cistite e que têm cistite bacteriana, ok? Então é muito importante eu entrar com antibiótico de amplo espectro. Então eu tenho que pensar numa antibiótico terapia que pegue tanto gram-positivos quanto gram-negativos. A gente vou recomendar, não é obrigatório, mas por exemplo, uma ampicilina ou uma ceftriaxona com metronidazol tem a vantagem de que você mantém esse paciente na fluido e isso pode ser feito de forma intravenosa, facilita bastante a administração para o paciente, tá bom? Então essas são as dicas básicas para resolver a DTuif. Depois nós temos toda uma questão de manejo que precisa ser conversado com o tutor. Então existe também uma necessidade de uma conversa longa com o tutor para diagnosticar como é a vida desse gatinho em casa, como que ele se comporta, o que está a disponibilidade dele e que adequações eu vou ter que fazer a partir do momento que eu diagnostiquei uma DTuif, porque as recorrências são muito comuns. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Mais uma vez, dá um like, faça seus comentários, coloca também nos seus comentários sobre o que você gostaria de ouvir, tá bom? Eu tô aqui para te ajudar e quero trocar a experiência de vida com você. Confesso que nas primeiras vezes que eu atendia pacientes com DTuif, eu tinha bastante dúvida, tinha muito receio, muito medo até de lidar com esses pacientes, né? E hoje em dia, com o dia a dia, com a intensidade de rotina, fui adquirindo uma experiência que eu queria vir aqui partilhar com você, porque para quem está começando, especialmente para quem está começando na medicina veterinária, essas dicas básicas são muito importantes, né? Então, eu espero te encontrar na próxima semana, no nosso próximo vídeo, te aguardo aqui, tudo bem? Muito obrigada pela sua atenção e lembre-se, deixa seu comentário, isso ajuda muito a gente a construir o canal. Tchau! Thank you.